verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Irmãos, amém? Todos são muito bem-vindos para esta celebração, esse momento muito especial, não é? Quando temos a oportunidade de cultuarmos ao Senhor juntos, para orarmos juntos, cantarmos juntos e juntos ouvirmos a palavra do Senhor. São momentos muito especiais que nenhum crente deve desprezar. Eu sempre defendo aquela tese: domingo é dia do Senhor. Não é dia de passear, não é dia de praticar esporte, enfim. Você pode fazer isso em qualquer outro dia. Mas alguém pode me dizer: pastor, o sábado era lei. E é verdade, nós estamos lendo a Bíblia lá em casa, já pela segunda vez, nesse período da pandemia. E agora estamos em Ezequiel. E cada um dos capítulos que nós estamos lendo, Deus está lembrando o povo do sábado. Que o povo estava profanando o dia do descanso, o dia que deveria ser dedicado ao Senhor. E toda vez que Deus lembrava isto, dizia: o homem que não observar o sábado morrerá. Essa era a lei. Agora eu posso pensar, mas pastor, agora nós estamos no tempo da graça. Assim como o dízimo era lei e veio para o tempo da graça, lá o dízimo era praticado pela força da lei. Aqui é praticado pela lei do amor. Eu dizimo pela lei do amor. E eu costumo dizer que a lei do amor é mais difícil do que aquela lei do Antigo Testamento. Sabe por quê? Por causa que a lei do amor eu tenho que renunciar muitas coisas. Então o sábado veio para cá também. Agora, não na lei. Eu não guardo o domingo, ou o sábado cristão, que é o domingo, pela força da lei, mas pela força da lei do amor. E repito, a lei do amor me induz e me conduz a renunciar muitas coisas para não profanar o domingo, dia do Senhor. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para mim e para você, desde o Antigo Testamento, a primeira página da Bíblia até Apocalipse, foi escrito para o nosso ensino. Então, nada pode ser desprezado. Obviamente, deve ser interpretado em cada uma das dispensações, ou seja, como era no Antigo e como é no Novo. Mas a graça pela qual vivemos e debaixo da qual vivemos, ela em nenhum momento, meus irmãos, pode ser desprezada. Sou salvo pela graça, mas não devo abusar da graça.
Creio que domingo eu falei que o cristianismo hoje está muito vulgar. Os crentes não estão considerando mais o domingo como o dia do Senhor. Eu me lembro que um tempo atrás se fazia propaganda desse shopping plaza aqui no centro de Santo André e aparecia assim no vídeo da televisão: este templo abre também aos domingos. Eu falei, poxa, isso quer dizer, você não precisa ir na igreja se você não quiser. Ou se você optar não ir na igreja, você pode ir ao shopping no domingo, porque o shopping abre aos domingos. E há muitos crentes, uma vez eu ironizei aqui, que abriram uma congregação ali no shopping. Eu ia ter mais gente lá, talvez na escola dominical, do que aqui no templo da igreja. Parece brincadeira, mas isso está acontecendo. Nos domingos, os crentes, a grande parte, não todos, estão em muitos lugares, não é? Se você estiver fora da igreja evangelizando, com quem você está, amém, amém. Eu me lembro uma única vez que eu fiquei um domingo todo, ou melhor, não fui ao culto da noite na igreja. Eu não era pastor ainda, era recém-casado. Fomos na escola dominical, voltamos, e 2 dos padrinhos do nosso casamento foram convidados para almoçar conosco naquele domingo. A esposa, crente, presbiteriana, o esposo não. E após o almoço, nós nos sentamos à sala para conversar, e eu passei a tarde toda com a Bíblia aberta, conversando com o esposo daquela irmã que ainda não era crente. No final da nossa conversa, e quando eu olhei no relógio, eu falei, poxa, o culto já se iniciou, não dá mais tempo, mas eu fiz o apelo para aquele jovem senhor, depois de tudo que expusemos pela Bíblia, se ele gostaria de entregar o coração para Jesus. E ali em nossa sala, ele aceitou Jesus, nos ajoelhamos, oramos, depois se uniu à igreja presbiteriana, obviamente, porque a esposa frequentava, era membro lá, e se tornou até mesmo presbítero na igreja presbiteriana. Então, se você tiver numa condição dessa, fique em casa para levar alguém a Jesus. Do contrário, não profane o dia do Senhor com outras coisas, não. É muito perigoso isso. Eu não vou dizer que no Antigo Testamento a lei dizia esse homem vai morrer, e morria mesmo. Não vou dizer que você vai morrer, mas vai sofrer os danos, sim. Algum tempo ou outro qualquer, você vai sofrer, eu vou sofrer também, se assim fizer. Então, todo o cuidado é pouco. Uma das mensagens que eu preguei aqui, o custo, né, de seguir a Jesus. Salvação é pela graça. Seguir a Jesus precisa renunciar. Muita coisa boa, algumas coisas que necessariamente não são pecado, não. Mas você precisa renunciar. Se você quer seguir Jesus bem de perto, quer servir a Jesus e quer servir bem a igreja do Senhor Jesus, é preciso renunciar. Nós vamos orar. Eu estou com uma camiseta aqui, eu não sei o que está escrito aqui, porque está aqui de ponta cabeça, eu não consigo. O que está escrito aqui? Pode ler aqui? Ninguém consegue? Denise, que está mais perto. Eu não sei o dia nem a hora, mas Jesus vem. É o hino que você ouviu há pouco, e eu pedi para a Denise praticá-lo em casa. Eu não sei, pode ser que alguém aqui, não é, os crentes mais antigos, conheçam, mas eu creio que para os outros demais ele não é conhecido. É o hino 106, né?
104, do cantor cristão. Ele vai ser projetado aqui e nós vamos tentar cantar. Vamos lá, Denise? Se você não sabe, vai aprender. Jesus vem, a hora eu não sei. Vamos orar logo após o cântico. Os hinos do cantor cristão e também do HCC, que é o segundo inário, o mais recente, são hinos muito preciosos. Infelizmente, algumas igrejas estão deixando de usá-lo, infelizmente. Os hinos do cantor cristão, que tem mais de 100 anos, esse inário, eles não caducam, não ficam velhos. A cada vez que eu canto, um dos nossos hinos toca profundamente o coração. Porque não são essas musiquetas que estão se cantando em muitas igrejas, que fica se repetindo o tempo todo, mas não traduz nenhuma mensagem, não é, clara, não toca o coração. Às vezes faz movimentar o corpo, né, pelo ritmo, mas não toca os nossos corações. Quem já conhecia esse hino?
Ninguém. Então é novidade. Vamos mais uma vez, Denise? Você pode ficar de pé agora, se quiser. Eu sei que com a máscara é um pouco difícil, mas se esforce para cantar. Que dia alegre esse, não é? Que está chegando. Jesus está chegando. Chega radiante em santa luz, quando afinal vencido mal vier reinar Jesus, o Salvador domínio terá de mar a mar, e sob a sua proteção os céus vêm congregar. Breve o dia vem, o dia alegre chega, bem perto a aurora está. Breve o dia vem, breve o dia vem, em que essa paz que Cristo traz, seu povo gozará. Jamais a voz do engano no mundo se ouvirá. Santos seus com gozo adorarão. Breve o dia vem, breve o dia vem, o dia alegre chega, bem perto a aurora está. Breve o dia vem, breve o dia vem, em que essa paz que Cristo esse dia alegre suspira a criação, em dor aqui oculta em si sordura e escravidão, mas das tristezas, dores, então se livrará ao refúgio no bom porvir, a luz que bem saudar. Vem, breve o dia vem, o dia alegre chega, bem perto a aurora está. Breve o dia vem, breve o dia vem, em que essa paz que Cristo traz, seu povo gozará. Amém. Podem sentar. Os irmãos têm, ontem foi esse o assunto do nosso áudio, o que vem acontecendo em nosso Brasil e no mundo. Esta pandemia trouxe um grande estrago, muita gente morreu, ainda há pessoas morrendo, ainda há pessoas contaminadas. A verdade é que a vacina trouxe um pequeno alívio, mas alguém entendido no assunto disse que ela não vai passar. Ela vai estar mudando de cor, mudando de nome, e que todos nós, indistintamente, quem não foi, ainda vai ser contaminado. Claro que não naquelas proporções iniciais, não é? Em que as pessoas foram entubadas e muitas, infelizmente, vieram a óbito, e alguns que saíram daquela condição ficaram com algumas sequelas que demora muito, não é, para a pessoa ser restaurada plenamente na sua
saúde. Então, nós que somos crentes, e quando eu falo pela Bíblia, e tudo que eu estou olhando em minha volta, eu entendo que não é por acaso. Nada é por acaso. Tudo está dentro de um plano já pré-estabelecido por Deus. Deus não improvisa as coisas. Hoje de manhã eu vi uma pregação que o pregador dizia que Deus disse que Jesus, o Filho dele, já foi crucificado lá no princípio, antes da fundação do mundo. Ele disse, como isso? Porque Deus já tinha esse plano, que Jesus ia ser crucificado. Então, para Deus, já antes da fundação, eu já fui salvo antes da fundação do mundo. Coisas interessantes. Significa que Deus não improvisa as coisas. Tudo que está acontecendo está escrito, está se cumprindo. É bom a gente prestar muito atenção. Essa situação de Petrópolis, né? Que tristeza. Vi um senhor chorando, procurando desesperadamente o seu filho. Ele disse, eu já moro aqui quase 40 anos, nunca vi uma coisa assim. Pessoas angustiadas, não é? Muitos templos evangélicos foram destruídos. Eu vi um pastor falando de várias denominações, inclusive batistas, da nossa denominação. Um verdadeiro caos. Bolsonaro foi lá verificar, voando com um helicóptero, ele usou essa expressão, que Petrópolis estava numa situação de guerra. Era um caos total. O que aconteceu aqui em São Paulo, algumas semanas atrás, terremotos, vulcões, não é? O mar se convulsionando, os tsunamis, agora a ameaça de uma terceira guerra mundial. Se a Rússia atacar a Ucrânia, outras nações vão entrar, com certeza, nessa batalha e vai ter muito prejuízo, muito dano. Às vezes a gente está aqui tão longe, não é? De uma Rússia, de uma Ucrânia, vai dizer, o que nós temos a ver com aquilo? Temos tudo a ver. Quando acontecem esses eventos, não importa a distância, afeta toda a humanidade. Então, Jesus está voltando, meus irmãos. Se você é igreja, e eu creio que você é como eu sou, nós temos que tomar posição. Temos que saber o que é que nós queremos. Nós vamos retomar as atividades a partir do dia 6. Primeiro domingo de março, Escola Bíblica Dominical às 9 horas, culto será às 18 horas, o culto de quarta-feira e alguns eventos especiais no final de semana. Estou pensando logo, ainda talvez em março, promovermos uma vigília de oração aqui, passarmos uma noite toda em oração e vamos fazer um arrastão aqui no bairro, buscando as pessoas. Eu estou lembrando, irmãos, daquela parábola de Jesus da grande ceia, aquele senhor que preparou uma grande ceia e distribuiu os convites, não é? E o problema é que os convidados não vieram. E a festa estava pronta, a mesa estava posta. Ele chamou os criados e disse, saiam pela rua e tragam os mendigos. As pessoas que moram, tragam tudo para dentro. E assim foi feito. E os convidados perderam a festa. Quem não foi convidado, participou da festa. Pensando em igreja, há muitos crentes que estão desistindo. Eu não vou esperar todo mundo voltar. Eu acredito que alguns não vão voltar, irmãos. Tenho essa impressão. Então eu não vou ficar esperando. Eu vou sair na rua, vou trazer outras pessoas para encher os bancos aqui. E você que fica, e você que está entendendo, tem que assumir essa posição. Nós temos que ir atrás das pessoas e buscá-las. Fazer um verdadeiro mutirão, e nós vamos fazê-lo isso talvez já no dia 5,
que antecede o dia 6, que vamos retomar as atividades aqui. Eu vou fazer um convite todo especial, notificando os moradores do bairro que a Igreja Batista de Vila Pires já está em funcionamento normal, claro, tendo todo aquele cuidado ainda da saúde, não é? A higienização, a máscara, mas estamos funcionando. Por que esperar, meus irmãos? Até quando? Vamos ficar mais um ano? Uma senhora que ouve o nosso áudio no interior de São Paulo, ela diz: pastor, eu ouvi o culto e percebi que o senhor estava muito preocupado, que poucos irmãos estão se reunindo na sua igreja e tal. Ela disse: aqui, minha cidade, a igreja está se reunindo domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira e sábado. E a igreja está cheia. Os irmãos estão me entendendo? Eu vou abrir. Você vai vir? Eu espero que sim. Se você faz parte da igreja, você é corpo de Cristo. Eu disse hoje para a Ivone, quem é corpo de Cristo, quem faz parte da igreja, daquela igreja que vai subir com o Senhor, esses não vão desistir. Eles vão voltar. Se ainda não voltaram, vão voltar. Outros, obviamente, que apenas estavam na igreja, como disse um pastor na pregação hoje de manhã, a respeito de presença e presente. Esse era o título do sermão dele. Ele disse que nós, os crentes, estamos correndo atrás dos presentes de Deus. Então, você quer aquele presente de um bom emprego, pede oração. Você quer o presente da saúde, você pede oração. Você quer o presente de um casamento bom, você pede oração. E assim vai, né? Pedindo presente. Ele disse: mas e a presença de Deus? Poucas vezes nas nossas orações nós oramos pedindo a presença de Deus. Ele disse: você já viu que você ora, Senhor, eu te agradeço, obrigado, tá? E aí você abre a lista de pedidos, logo em seguida. E terminou a lista, amém. Não é assim que a gente ora. Orar, antes de tudo, é comunhão com Deus. É aquela gostosa conversa com o Senhor, exaltando o nome do Senhor, o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor. Elogiar ao Senhor, adorar ao Senhor na oração. Isso é muito importante. Precisamos aprender isso, né? Então, eu tenho visto aí algumas coisas que estão me despertando admiração até. E por isso tomei essa decisão como pastor. Quer vir junto comigo? Pessoal da liderança da igreja, nós temos que ser os primeiros, não é? A dar exemplo para aqueles outros, não é? Membros da igreja. Temos que ser como aqueles sacerdotes, né? Os primeiros a pisar na água, para o Jordão abrir. Entendeu? Espero que os irmãos compreendam e vamos à obra. Então, nós vamos estar convocando os irmãos, vamos escolher, eu já adquiri essa semana 600 literaturas especiais, que vamos colocar dentro do convite e vamos sair aqui pelas ruas. No próximo domingo eu vou estar convocando, indicando horário para os irmãos, que vamos nos reunir, vai ser no sábado, dia 5, no período talvez da tarde, para fazermos esse trabalho. Aí no domingo já retomamos todas as atividades da igreja. Vamos orar? Pai Santo, bendito, nos apresentamos diante de Ti em oração nesta hora, para agradecer por esse santo e bendito privilégio que temos de estar aqui no templo da Tua igreja, Senhor. Nós precisamos da igreja, nós precisamos estar reunidos com os nossos irmãos
diante do Senhor, para desfrutarmos da tua presença, da alegria desta presença nos cânticos, nos louvores, nas orações, na palavra do Senhor. Meu Deus e meu Pai, nos abençoe aqui neste culto, aceita-nos, o Senhor está aqui presente, Pai, que possamos nos alegrar por isso, jubilarmos, ó Deus, porque é assim que convém aos teus filhos, na tua presença, alegrar-se diante do Senhor, com profundo temor e reverência, mas com muita alegria, Senhor. Obrigado pelos irmãos que aqui chegaram, abençoa cada um, supre-lhes as necessidades, tanto espirituais como materiais. Reanima-nos, ó Pai, para esta retomada das atividades da igreja. Não podemos ficar isolados o tempo todo, enclausurados dentro de nossas casas, assim como estamos saindo para o trabalho, para fazer outras atividades diariamente, ó Pai. Precisamos entender que a obra do Senhor é mais importante do que tudo que estamos fazendo e, por isto, Pai, apoiarmos o trabalho da Tua igreja. Traga aqueles que ainda estão um tanto indecisos, estão um tanto amedrontados, ó Pai, porque aqui nesse lugar é o lugar de menos possibilidade de contaminação. Este lugar é o lugar de cura, Senhor, não de doença. E nós te louvamos por isso e oramos assim, porque assim cremos. Que o Espírito Santo do Senhor envolva cada um dos teus filhos aqui agora, para que a cada momento dessa celebração façamos com o coração inteiro, com o coração grato, com o coração inteiramente voltado para o Senhor. Assim nós te oramos, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Fique de pé, vamos cantar algumas canções louvando ao Senhor. Faça isso com alegria. Especial.
louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Irmã Inês, vem aqui, por esse corredor. Fiquem em pé ainda, irmãos. Eu fiz menção de algumas coisas que estamos vivenciando em nosso Brasil e no mundo, e sinal claro da volta de Jesus. Jesus disse a respeito de tudo isso que está acontecendo e mais, e ele disse que é o princípio das dores. E ele disse que quando isso estiver acontecendo, ele diz: levantem a cabeça, porque a vossa redenção já se aproxima. Queridos irmãos, é tempo de levantar a cabeça, de não se preocupar muito com as coisas desta vida, porque todas elas aqui vão ficar. Levante a sua cabeça e diga: Maranata, venha, Senhor Jesus. Esse é o desejo de todo verdadeiro crente, não é? Que Jesus venha logo. Eu vou pedir à irmã Inês. Irmã Inês é fundadora desta igreja aqui. É muito querida. Ela nos hospedava o pai da Ivone. Quando ele vinha de São Paulo, ainda o trabalho aqui estava começando, não é? Muito pequeno, não tinha esse templo ainda. E a família da irmã Inês e outras famílias também, que já passaram, obviamente, por aqui, recebiam o pastor Antônio Flora em casa. Ele vinha de manhã, almoçava, descansava, e à noite vinha para o culto, né? Temos assim uma grande gratidão para com a irmã Inês. Por favor, Inês. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta tarde para louvar, para glorificar o Teu nome, para Te dar honras e glórias, porque somente a Ti o Senhor merece toda honra, toda glória, todo louvor. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos resgatou há tantos anos atrás, tirando-nos, Senhor, do caminho largo e nos trazendo para o caminho estreito, que é Cristo Jesus em nossas vidas. E pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, o Senhor tem nos ajudado até aqui, Senhor. Nós não temos palavras para Te agradecer, ó Pai, mas sabemos que o Senhor conhece os nossos corações e o Senhor sabe da sinceridade que há em cada coração aqui nesta noite. Prepara, Senhor, todos nós para estarmos aqui, dando lugar cada dia mais ao Teu Espírito, para que a Tua obra seja feita na vida de todos aqui que estão, Pai. Ó Senhor, obrigado pela existência da Tua igreja aqui em Vila Pires. Obrigado porque ela é uma agência do Teu reino aqui sobre a face da terra. Obrigado porque o Senhor tem usado aqui os Teus servos, o pastor, a Ivone, todos que aqui trabalham com eles, ó Pai, para estar semeando a Tua palavra e alertando realmente o Teu povo, para que fique firmado, olhando para cima, porque a nossa redenção vem de Ti, Senhor. Desperta a Tua igreja, continua usando para a glória Tua, e que em breve, Senhor, esse templo seja pequeno para abrigar tantas pessoas que o Senhor há de trazer aqui. Ó Senhor, recebe nossa gratidão,
Dá o perdão dos nossos pecados, porque sem Ti nada somos, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Uma das coisas que fazemos com muita alegria na participação que temos no reino do Senhor, entre testemunhar, fazer as boas obras, não é? Ajudando aqueles que precisam. Nessa semana, eu estive na Cristolândia, foi na segunda-feira, ali em Praia Grande, na cidade de Santos. Levamos 12 cestas de alimento e outras doações, como calçados, roupas, para os internos ali. Temos um rapaz aqui de Santo André, que há 6 meses nós levamos ali. Ele está muito bem, o Alexandre. Ficou muito contente de nos receber ali. E hoje, pela manhã, uma senhora bateu no portão de nossa casa trazendo um jovem de 28 anos, dizendo: pastor, esse rapaz, ele faz uso de maconha, de crack, e ele disse para mim que ele está cansado dessa vida e quer mudar. E eu lembrei do senhor, o senhor pode ajudá-lo? Eu conversei com um rapaz de 28 anos, veio da cidade de Sorocaba, já perambulou por São Paulo e agora está perambulando aqui pela cidade de Santo André. Conversei bastante com ele e amanhã à tarde ele há de retornar lá em minha casa para eu dar algumas instruções para ele a respeito da internação na Cristolândia. E na terça-feira agora eu vou estar na Cristolândia aqui em São Paulo, levando uma grande quantidade de roupa. Temos 13 cestas de alimento. Vamos conduzir tudo ali. Vale a pena, meus irmãos, ajudar esse projeto que é de missões nacionais, né? E ali a irmã Ilma, que é missionária, que coordena aquele trabalho, é uma pessoa espetacular, o amor que ela tem por aquela obra. Eu vi o testemunho de um pastor, que ele foi encontrado há alguns anos no viaduto ali próximo da Cracolândia, esqueci o nome agora da avenida lá, Ivone, lembra que tem o nome do viaduto? Rio Branco. No viaduto Rio Branco. E ele disse: eu estava caído lá já há 8 anos, tomado pelas drogas, minha esposa me abandonou, meus filhos. Só restava minha mãe, que nesses 8 anos orava. E ele disse: fui internado várias vezes, mas sem resultado. E a mensagem que ele pregou foi sobre a semente lançada na beira do caminho, o semeador, né? Que uma semente caiu no meio das pedras, outra dos espinhos, outra na beira do caminho, e os pássaros vieram e tomaram aquela semente e não produziu. Mas a 4ª semente caiu em terra fértil. Ele disse: minha mãe semeou essas 3 sementes. E muitos diziam: não tem jeito. Mas a minha mãe tinha nas mãos a 4ª semente da oração. E ela lançou e produziu fruto. E ela disse, o rapaz, o pastor disse, uma missionária da Cristolândia chegou próximo de mim, eu estava com 54 quilos, estava um cadáver. E ela olhou para mim, estendeu a mão e disse: Jesus ama você e quer tirar você dessa vida, quer lhe dar uma vida digna. Ele disse que de pronto acompanhou a missionária e lá ficou pelo tempo necessário. Ele já era
filho de crente, na adolescência, na juventude, estava na igreja assim como vocês estão. Infelizmente, caiu no vício das drogas e se perdeu pelo mundo. E a vida dele foi restaurada, fez teologia, foi ordenado pastor, agora está na cidade de Boituva, aqui perto de Sorocaba, já está finalizando a construção de um templo de uma igreja batista, e ele visita todas as escolas da cidade, fazendo palestras para as crianças, para as famílias, exatamente para ajudá-los, não é? A evitar que essas crianças venham amanhã ou depois incorrer no vício das drogas. Está fazendo um trabalho extraordinário. E ele disse, graças à quarta semente. E ele dizia, nunca desista de ninguém. Você tem orado por alguém, talvez alguém da família, alguém conhecido. Às vezes você olha para uma pessoa assim como um trapo humano, né? Não tem mais jeito. Desista. Não. O Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus. Você entende isso? É poder de Deus. Poder de Deus pode tudo. Tirar lá do monturo, do lixo, e colocá-lo numa posição de dignidade humana. Tem feito isso com muita gente. Isso requer, meus irmãos, muito dinheiro, doações. Eu tenho essa visão e procuro passar isto, não sei até onde as pessoas me entendem, não é? E recebem bem essa palavra. Mas todos nós não somos assim tão desprovidos, não é? De recursos que não podemos doar. Lembram-se das 2 moedinhas que eu falei aqui, da viúva pobre? Deu tudo. Se ela não ganhasse naquele dia outras 2, ela não ia ficar sem comer. Eram as 2 últimas moedinhas, de pouco valor. Isso não acontece com você, muito menos comigo. Precisamos nos consagrar, meus irmãos, de verdade. Ir além de religião, viver a vida de Cristo, a vida de entrega. E vamos entregar os nossos dízimos agora, com muita alegria, consagrando ao Senhor e as nossas ofertas também. Eu quero chamar aqui na frente a irmã Silmara. Ivone, cadê o microfone higienizado para ela orar, por favor? A irmã Silmara vai orar, consagrando os dízimos e ofertas. Em seguida, vamos cantar mais algumas canções, consagrando com muita alegria os dízimos e ofertas que trouxemos ao Senhor. Se você está depositando no banco, eu sei que alguns estão fazendo isso, quando você vem ao culto presencial, traga o comprovante do seu depósito, coloca no seu envelope apropriado para o dízimo, para que a tesouraria possa conferir o seu depósito, obviamente, e conferir a importância e lançá-lo no livro de dízimos, ok? Então, se você assim está fazendo, tudo bem, mas não esqueça de trazer o comprovante. Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua presença neste dia, Senhor, e queremos te dar graças pelo privilégio de podermos, Senhor Jesus, ter o pão de cada dia, pelo nosso trabalho, porque o Senhor faz possível, Senhor Jesus, chegar às nossas mãos o nosso alimento através do nosso trabalho, que o Senhor também, meu Pai, nos oferece, nos concede, Senhor. Ó Pai querido, quero te pedir que o Senhor vai de encontro àquela vida, Senhor, que ainda não tem um trabalho, Senhor Jesus, que ainda, Senhor Jesus, não alcançou e está desempregado. Pai querido, que o Senhor possa conceder, Senhor, esta oportunidade, Senhor Jesus, do sustento,
E, Senhor, neste dia queria te pedir, Senhor, quero te pedir que o Senhor abençoe o sustento daqueles, Senhor Jesus, que o Senhor tem feito possível, meu Pai, a bênção nas suas mãos. Senhor Jesus, consagra os dízimos, as ofertas, Senhor, porque o dízimo é a fidelidade do Senhor, porque nada do que nos chega à mão, Senhor, pertence a nós, mas sim a Ti, Senhor. E o dízimo, Senhor, nada mais é do que a fidelidade contigo, Senhor. Que o Senhor abençoe as ofertas, que é a gratidão ao Senhor. Pai querido, nós te pedimos, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar alegremente, consagrando os dízimos e ofertas. Sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Podem sentar. Se você trouxe a Bíblia, eu não vou pedir para você abrir agora, mas você vai acompanhar. Eu procuro ser o máximo possível bíblico nos meus sermões, fazendo citação de muitos textos para comprovar aquilo que está sendo dito, o que está sendo falado, para que não seja, às vezes, meramente palavras humanas, não é? Tudo que falamos tem que haver comprovação bíblica, ou prova bíblica, não é? E é assim que eu tenho aprendido, desde quando estudei teologia, que deve ser feita a exposição da palavra. O tema que eu escolhi, meus irmãos, para esta hora, é seja diligente. Seja diligente. Ser diligente é igual a ser ativo. É igual a ser zeloso daquilo que se faz. É ser aplicado. Ou seja, é fazer o melhor, é ir além daquilo que te pedem a fazer. O nosso querido irmão Ferreira, que zela pelo templo da nossa igreja, eu sempre instruí ele assim: faça um pouco mais daquilo que normalmente deve ser feito. Assim você está demonstrando exatamente que você é alguém zeloso, você é aplicado. E outro dia, estando aqui, ele me mostrou alguma coisa que ele fez. Ele disse: olha aqui, pastor, o que o senhor me tem falado, eu estou praticando. Fiz um pouco mais, além daquilo que normalmente tinha que se fazer.
Eu lhes faço uma pergunta, os irmãos membros da igreja, você entrou aqui, você observou alguma coisa diferente no ambiente do templo ou não? Se alguém observou, levante a mão e diga o que é que você viu de diferente aqui. Não. O que é? Todas as paredes foram pintadas. Olha só que beleza. Nós tínhamos pintado essa parte de cima, que já estava muito desgastada há um tempo atrás, mas essa parte aqui não. Quem fez isto? Ferreira. Que agora ele faz parte da comissão de patrimônio. Não teve nenhum custo para a igreja. Aquilo que eu sempre digo, quando você vem ao templo, observe as coisas. Quem sabe você vai descobrir alguma coisa que precisa ser retocada, precisa ser feito, e você aí procura o pastor ou alguém do patrimônio e diz, olha, está precisando fazer isso, e eu vou fazer. Demonstrar interesse, cuidado, zelo, é tão bom. Esse templo é tão simples, mas quando a gente adentra aqui, tudo bem, limpinho, tudo no seu lugar, é agradável, não é? Você não gosta da sua casa assim? Quando alguém chega e elogia, nossa, como está bonita a sua casa. Aqui muita gente já... Tem pessoas que às vezes vêm aqui falar com o pastor que quer fazer o seu casamento aqui, porque achou bonito, não é? O templo da igreja. E muitas vezes nós temos cedido isso. Então, seja diligente. O primeiro texto que eu vou usar, entre muitos, se você quiser estar abrindo a sua Bíblia, tudo bem, senão pelo menos anota esses textos, não é? Para depois você ler em casa. Por exemplo, em Hebreus, capítulo 11, 6, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Eu vou estar lendo esses textos em duas traduções. Esta primeira é a tradicional, que nós mais usamos. Agora veja bem esse mesmo texto de Hebreus 11, 6, na linguagem de hoje. Nunca se pode agradar a Deus sem fé, sem confiar nele. Qualquer um que queira ir a Deus deve crer que existe um Deus e que Ele recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Ser diligente em buscar a Deus. Eu tenho que crer, mas não só crer. Eu tenho que buscá-lo. Eu tenho que reconhecer a sua existência, mas eu preciso buscá-lo de todo o coração. Há muitas pessoas, amados irmãos, que desejam, mas nunca alcançam. Então, ficam com aquele sentimento de autopiedade, tipo, coitadinho de mim. Desejei tanto isso, mas não consegui, não alcancei aquilo que eu desejava. Eu quero e vou lhe dizer, nesta hora, que só desejar não é tudo. É preciso buscar, mas só buscar também não é tudo. Só desejar não é tudo. É preciso buscar, mas só buscar ainda não é tudo. É preciso buscar sinceramente e diligentemente. Há de haver uma perseverança naquilo que se busca. Só desejar e buscar não resolve. Tem que se buscar com afinco, com perseverança, não é?
Pois tudo na vida, meus queridos irmãos, isso principalmente para a nossa garotada de hoje, os adolescentes, os jovens, os pais precisam inculcar isso na cabeça deles, né? Tudo na vida tem um preço. Nada é fácil. Nada se conquista, não é, com facilidade. Você querer encurtar o caminho, nem sempre é recomendável. Você tem que percorrer todo o caminho, em busca daquilo que é o desejo do seu coração, e buscar sinceramente e diligentemente, se você quiser alcançar. Lá em Jeremias 29, 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Entendeu? Então não adianta, ou não resolve só desejar e buscar. O texto diz aqui, de todo o coração. Com inteireza de coração, com coração sincero, com coração aplicado naquilo que você deseja. Aqui no caso específico do texto, buscar a Deus. Você tem feito assim? Tem buscado a Deus sinceramente e de todo o coração? Na linguagem de hoje, esse texto de Jeremias 29, 13 diz assim: vocês me encontrarão, Deus falando, sempre que me procurarem, mas para isso precisam me procurar de todo o coração. E Deus conhece a intenção do nosso coração. Apenas as palavras, meus irmãos, elas não traduzem a realidade do nosso coração, nem sempre traduzem. Muitas vezes nós oramos, não é? E colocamos diante de Deus, na nossa oração, algumas expressões, tipo assim: Senhor, eu amo ao Senhor de todo o coração. Mas muitas vezes o fazemos apenas de lábios, mas Deus sonda o coração, Ele sabe se aquilo que eu estou dizendo e você está dizendo que eu amo de todo o coração, se na verdade é de todo o coração. Ou apenas são algumas expressões, não é, que aprendemos no convívio de uma determinada religião. Romanos 12, 11, por exemplo, diz assim: no zelo, olha só, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. É assim que você tem que servir ao Senhor. Tudo que você faz, eu sempre costumo dizer, porque às vezes nós não consideramos muito aquele trabalho que é feito lá na entrada do templo, as pessoas que ficam na recepção. Não é? Mas é um trabalho tão importante quanto este aqui de púlpito, da exposição da palavra. Se aqui deve ser feito com muito zelo, com muito fervor, com muita alegria, lá também, aqui também, a Denise que toca o piano, os irmãos que auxiliam aqui no cântico, o pessoal que manuseia o som, deve ser feito com alegria. Não ser remisso, não é? Não falte. Seja zeloso, seja aplicadíssimo naquilo que você recebeu de Deus através do ministério da igreja para fazê-lo. Como tantas vezes, amados, infelizmente, não é? A igreja padece pelo fato de que pessoas que recebem alguma determinada função para exercê-la não o fazem de maneira aplicada,
zelosa, cuidadosa, fervorosa. Seja diligente. Na linguagem de hoje, esse texto de Romanos 12:11 diz assim: não sejam preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente o Senhor. Que palavra, não é? Como podemos ver, meus irmãos, esses textos deixam bem claro que se você, eu, nós, como igreja do Senhor, desejamos ser bem-sucedidos, precisamos ser diligentes, precisamos ser zelosos, precisamos ser aplicados. Certo pastor disse que muitos de nós, os crentes das nossas mais diferentes igrejas, não são abençoados como Deus deseja abençoar. Deus deseja, meu querido irmão e irmã, te abençoar, nos abençoar, abençoar esta igreja de maneira extraordinária, além daquilo que você possa imaginar, Ele quer fazer. Eu costumo dizer, não fique satisfeito com a vida cristã que você tem. Cada dia procure galgar pelo menos um degrau a mais. E esse pastor dizia exatamente por isso. Porque não somos aplicados, não somos diligentes. Eu falei no início deste culto a respeito de lei, não é? Do dízimo, que era lei, o sábado, a guarda do sábado era lei, que isso foi trazido cá. Aquilo não acabou lá. No Velho Testamento, quando se iniciou o Novo Testamento, não acabou a guarda do sábado, no caso o domingo. A dedicação dos dízimos, não é? Agora, pela lei do amor, mas devem ser igualmente praticados. E quantos de nós perdemos a bênção de Deus porque somos tão mesquinhos? Não somos mesquinhos para nós, não é? Quando pretendemos alguma coisa. Eu me lembro de um pastor que sempre dizia: você vai sair, a igreja nunca tira férias, não é? Mas os membros têm direito de férias. Então, quando tiram férias, normalmente vão viajar, o que é perfeitamente compreensível isso. Ninguém deve ser julgado ou condenado por isso. É um direito que todo ser humano tem de descanso. Mas o pastor sempre lembrava, antes de você viajar, não esqueça de deixar o dízimo, porque provavelmente nas suas férias, nas suas viagens, você vai investir muito em você, nos seus passeios, né, nos seus desejos, o que obviamente são legítimos. Mas não esqueça, primeiramente, daquilo que é do Senhor, não é? Então, esses textos deixam bem claro que se você deseja, nós desejamos ser bem-sucedidos, precisamos ser diligentes, zelosos e aplicados. Eu vou dar uma ilustração aqui bem ligeira, que você vai compreender facilmente isso. Por exemplo, se você vai ao médico, e o médico diz para você que você precisa fazer algum tipo de exercício. Se você já é um pouco idoso, como eu, normalmente ele vai dizer alguma coisa mais leve, né? Fazer alguma caminhada, se não dá para correr, então pelo menos caminhar um pouco aceleradamente, não é? E ele vai dizer que você precisa, isso significa o quê? Que você precisa levantar cedo para fazer esse exercício. Vai, com certeza, fazer uma dieta alimentar também. Alguém diz que se tratando de exercício é fácil. Fácil de deixar de fazer. É fácil deixar de fazer. Eu vi ontem numa reportagem um pastor em Itapetininga,
não sei que denominação ele é, mas ele pratica uns exercícios tremendos, levanta peso e mais não sei o quê. E vai todos os dias numa academia, no período da tarde, corre alguns quilômetros por dia. E quando ele foi entrevistado, ele falou para o repórter o benefício desse exercício para o seu corpo, mas também, ele disse, até na igreja eu sou beneficiado. Aí mostrou lá uma parte, não é, do culto, ele pregando, ele pulava, ele gesticulava, ele disse, e eu prego 40, 50 minutos num fôlego só, porque minha respiração é boa, graças ao exercício que ele pratica. E ele disse, alguns irmãos da igreja se animaram. Poxa, seu pastor está fazendo, porque eu não vou fazer? E ele disse, num determinado dia eu estava lá exercitando, apareceram 2 casais da igreja e ficaram me olhando assim, né, o tipo de exercício pesado que eu fazia. Olharam um pouquinho, pegaram alguns instrumentos, depois se despediram, foram embora, nunca mais voltaram. Então, exercício é assim, é fácil de deixar de fazer, não é? E você logo vai dizer assim que não aguenta, que dói, e dói. Até você entrar em forma, dói. Eu me lembro quando fui para o exército, para fazer aquelas flexões, não é? E o sargento dizia, embaixo, no meio. Quando você pensava que era em cima, ele dizia no meio. Agora, em cima, no meio, embaixo. Num sol de 40 graus, no Rio de Janeiro, com as mãos postas no pátio do quartel, que era de cimento, queimava, doía. Mas, depois de alguns dias, talvez um mês e pouco, eu fazia aquilo com uma facilidade tremenda. No princípio, dói. Mas seja diligente, seja aplicado, não desista. Alguém disse assim, se eu fizer regime, seguir aquela dieta do médico, eu vou morrer de fome. Certo dia o médico diz, você não quer morrer de fome, então vai morrer de tanto comer. E tem gente morrendo de tanto comer. Meus queridos irmãos, é preciso em tudo disciplina e perseverança. Na vida cristã, ninguém prossegue, ninguém chega aonde deseja, se não exercer disciplina, renúncia. Um atleta renuncia muitas coisas gostosas de comer, não é? Enfim, tem que renunciar muitas coisas para poder alcançar aquilo que é o seu objetivo. Paulo fala a respeito do corpo, ali em 1 Coríntios 9, 27, ele diz, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado para os outros, eu não venha a ser reprovado. Agora veja isso na tradução da linguagem de hoje, é muito interessante. Eu castigo o meu corpo como um atleta faz, tratando-o com dureza, ou seja, com grande disciplina, treinando-o para fazer o que deve, e não aquilo que ele deseja. Olha lá, muitas vezes não alcançamos aquilo que pretendemos em relação a Deus, porque fazemos aquilo que desejamos, não é? E não aquilo que Deus deseja. Depois de ter inscrito os outros para a corrida, eu mesmo seja considerado incapaz e me mandem ficar de lado. A Bíblia fala, né, de ser aprovado e de ser reprovado, ou seja, de ser deixado de lado. Já vou concluindo, meus irmãos. Veja o livro de Provérbios.
esse livro de Provérbios, eu quando era adolescente, confesso, não gostava muito de ler. E sei que muitos jovens e adolescentes não gostam de ler o livro de Provérbios. Porque ali fala muito, né, do comportamento do jovem, do filho com o pai, de pai com o filho, etc. E tem umas pegadinhas duras ali, né? De Salomão, o sábio Salomão. Veja aqui esses princípios, se você aplicar isso na sua vida diária, você vai verificar que a tua vida vai mudar para melhor. O grande problema nosso é aplicar, ser diligente, ser zeloso. Quando você ouve uma mensagem aqui na igreja, quando você lê a Bíblia particularmente, busque a Deus dizendo: Senhor, me ajude a viver isso aqui. Eu preciso disso. Nós falamos domingo passado aqui da adoração, do louvor do povo no Salmo 95, e o salmista ali diz que nós devemos adorar, devemos louvar a Deus pela sua grandeza, pela sua majestade, mas depois ele adverte como é que tem que ser essa adoração. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E ele lembra aquele povo judeu que por 40 anos ouviu, sabia de tudo que tinha que fazer, mas não fazia o contrário. E Deus disse: não entrarão no meu descanso. E eu disse que em relação a muita relação, meus queridos irmãos, eu dizia isso no domingo, nessa mensagem, da nossa entrada no descanso eterno, tem muito a ver com a nossa adoração aqui, sim, Senhor. Porque de repente, como diz Isaías, adoramos de lábio, mas o coração está longe. E se o coração está longe de Deus, nós não temos lugar ao lado de Deus. Entendeu? E a Bíblia fala, e Deus falou naquele tempo, que esse meu povo é um povo rebelde. Você escuta isso e fala: isso era lá. Aqui, agora, você pode ser rebelde. Sim, senhor, eu também, pastor Joel, posso ser rebelde. Quando eu ouço alguma coisa, baseado na palavra do Senhor, como disse há pouco no início deste culto, e eu simplesmente não dou atenção àquilo, vou fazer aquilo que eu quero, é uma forma assim de rebeldia. A graça de Deus, meus queridos irmãos, não suspende a obediência. No Velho Testamento dizia assim: faça isso e você viverá. Se não fazer isso, você vai morrer. Era a lei. Agora nós estamos na graça. Então eu posso fazer o que eu quero e tudo bem? Não. Se eu fui alcançado pela graça, e se eu estou vivendo a lei do amor, eu vou renunciar muitas coisas para progredir. Eu vou ser diligente, eu vou ser zeloso, eu vou ser aplicado. Eu só vou deixar de vir à igreja no domingo por algo assim, se eu estiver doente, ou se eu fui escalado na empresa para trabalhar, mas do contrário, eu não deixo de ir à igreja, porque eu sou zeloso, eu sou diligente, eu quero fazer o melhor para o Senhor. Pelo menos, meus amados irmãos, pela Bíblia, eu entendo ser assim um cristão. Não obstante você ser aplicado, zeloso e diligente, ainda encontraremos falhas em nossa vida. Mas pelo fato de você ser zeloso e aplicado, você vai superando essas deficiências e você vai crescendo. E você vai chegar àquilo que a palavra de Deus exige de todos nós. Chegarmos à estatura perfeito em Cristo Jesus. Só se chega a essa estatura de varão perfeito em Cristo Jesus quando somos diligentes. Aqui
no Provérbios 10, 4 diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. Linguagem de hoje: quem é preguiçoso no seu trabalho fica pobre bem depressa. Quem trabalha para valer acaba ficando rico. Está vendo? Que palavras, não? De sabedoria e que, se aplicada em nossa vida no dia a dia, com certeza, irmãos, teremos uma vida melhor. Outras sábias recomendações: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de mosto os teus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Essa é uma promessa de Deus. Na linguagem de hoje: dê honra ao Senhor, oferecendo a Ele a primeira parte de tudo quanto você ganha. E Ele lhe dará trigo, cevada, para encher os seus celeiros, fará os seus tanques despremer uvas, transbordar de tanto vinho. Provérbios 20, 13, não ames o sono, para que não empobreças, abre os teus olhos e te fartarás de pão. Certo jovem aqui na igreja constantemente pedia: pastor, ore por mim que eu estou precisando de emprego. Eu disse: não só orar, mas vou te ajudar. Eu conheço alguns empresários, algumas empresas, e vou vasculhar, de repente a gente consegue uma vaga para você. Naquela mesma semana estive em São Paulo e vi uma placa numa gráfica que era exatamente o ramo desse jovem, ele era gráfico. Eu entrei e já fui abordando lá o patrão, o dono, disse: escuta, eu vi aqui, tá, eu sou pastor, tenho na minha igreja um jovem assim, que precisa trabalhar e tal. E ele disse: pode mandar ele aqui. Isso foi num sábado, manda ele aqui segunda-feira, que provavelmente é a vaga dele. No domingo, procurei o moço, dei o endereço, vai lá. Foi. No outro domingo, eu perguntei: como é que vai? Está indo bem? Pastor, o negócio é o seguinte. O ambiente não era muito favorável, não gostei. Pedi para... Meu jovem, você não aprendeu que quem faz o ambiente é você? Você, como cristão, tinha grande oportunidade de influenciar aquele ambiente que você disse que não era muito agradável para melhorar. Agora você pediu as contas, meu filho, perdeu essa oportunidade. Interessante, né? Na linguagem de hoje diz assim: não seja preguiçoso, nem dorminhoco, senão acaba ficando pobre. Acorde e trabalhe, e terá o necessário para viver. Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa deixa e alcançará misericórdia. Na linguagem de hoje, esse mesmo texto: quem procura esconder os seus pecados será sempre um fracassado. Quem confessa e abandona seus pecados será perdoado. Provérbios 29, 1. O homem que é corrigido muitas vezes e repreendido e endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura, não terá oportunidade. Linguagem de hoje: o homem que é corrigido muitas vezes e não muda o seu comportamento errado, ele será derrubado violentamente, de repente não haverá recuperação para ele. Eu já conheci gente assim, infelizmente. Provérbios 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Na linguagem de hoje, a criança que é corrigida com umas palmadas aprenderá a se comportar direito. A criança que sempre faz o que quer, faz os seus pais passarem vergonha em público. Isso é verdade, já vi muitas mães passar vergonha em público
pelo comportamento de filho, tipo assim, a senhora é uma burra, e bater na mãe assim. Vi isso recentemente no supermercado. A senhora é burra. Não é? Percebe você, meu querido irmão e irmã, a importância dos princípios da palavra, especialmente aqui de Provérbios, que em sendo aplicados na nossa vida em todos os sentidos, na vida familiar, na vida dos filhos, como vimos esse texto, não é? Na vida pessoal sua, na vida material, na vida física e na vida espiritual, deixa você em forma. Como aquele pastor lá de Itapetininga. Informa fisicamente, para pregar, prega sem cansar, fica o tempo necessário em pé, porque está em forma. No início dessa mensagem eu disse que muitas pessoas desejam, né? Mas não conseguem. Porque só desejar não é tudo, é preciso buscar, mas só buscar também não é tudo, é preciso ser diligente no que se busca. Você tem alguma dívida aí? Está difícil de pagar, muita gente está endividado, né? Nesse período aí da pandemia. Então é preciso você percorrer um longo caminho, evitando gastos, economizando, sendo fiel e trabalhando duro. Aí você resolve o problema de dívida. Está com muito peso, isso lhe pode fazer um grande mal. É preciso fazer exercício. O coração está vazio, não há nenhuma esperança, você tem medo de morrer, então ouça a voz de Deus. Em Provérbios 23, 26, ele diz: dá, filho meu, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Provérbios 23, 18, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Se já não há mais esperança, aqui está a promessa de Deus. Dá-me o teu coração e observe os meus caminhos. Não é só dar o coração, é obedecer. Isso está faltando muito para os crentes em nossas igrejas hoje. Obediência. Ah, eu creio, eu aceito, tá tudo bem, mas não é tudo. Eu preciso obedecer. Linguagem de hoje. Porque Ele, Deus, lhe dará um futuro alegre, cheio de paz. Você nunca ficará decepcionado, confiando em Deus. Eu estava pensando, amados, que há tantos crentes, né, que ficam animados com as promessas de Deus. E como elas animam, né? Mas nada fazem para que elas aconteçam na sua vida. Você lê na Bíblia, nossa, que beleza, como eu almejo isso. Mas não faz nada para tomar posse, para se apropriar dessas promessas de Deus. Deus quer lhe dar vitória espiritual, quer lhe dar vitória material. Portanto, deseje, mas busque diligentemente, de todo o coração. Um coração sincero, um coração quebrantado, um coração verdadeiro, Deus não desprezará. Seja abençoado, seja uma bênção na vida dos outros, porque Deus chamou você, chamou o pastor Joel para ser bênção na vida dos outros. Esse texto de Romanos 15:4 diz assim: porque tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito para que tenhamos esperança. João 13:17, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes.
Entendeu? É uma sequência. Se você sabe, você vai ser muito feliz, muito bem-sucedido, mas se você fizer, se você obedecer aquilo que você sabe. Sabemos tantas coisas, não é, irmãos? Porque temos aprendido na escola bíblica dominical, nos estudos bíblicos de quarta-feira, aos domingos à noite, enfim. Temos aprendido muita coisa. Mas eu acredito que a maioria dos crentes desfrutam muito pouco daquilo tudo que sabem. Porque não fazem aquilo que tem que fazer. Por isso, tome uma atitude de fé nesta noite. Noite já está escurecendo. De uma entrega incondicional da sua vida ao Senhor. Agora mesmo. E comece a obedecer os princípios da palavra do Senhor. E seja bem-sucedido. Aqui, agora e para toda a eternidade. Eu estou muito alegre. Se você está, diga comigo, amém? Amém. Bom, opa, saiu o som da máscara. Vamos cantar um hino que combina com isso? Dá o teu coração para Jesus inteiramente, você será bem-sucedido. Se houver alguém aqui, fica de pé, é o hino de número 226. Se alguém aqui que ainda não entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus, tem esse desejo, não é? Mas só o desejo não adianta. Tem buscado, mas só buscar não adianta. Você tem que ir de todo o coração. Então, entregue todo o teu coração nesta noite para Jesus. Seja feliz aqui agora e para toda a eternidade. Vamos cantar esse hino, estamos encerrando. Teu
coração a Jesus. Busca a amizade de quem te remiu. Dá teu coração a Jesus. Já chega de hesitação. Já chega de oposição. Exaltar, dá o teu coração para Jesus. Faça isso agora. Do céu ao teu Deus exaltar, dá teu coração a Jesus. Queres a glória divina alcançar, dá teu coração a Jesus. Já chega de oposição. Oh, sem Cristo perdão e dá-lhe teu coração. Amém, aleluia. Fica em pé, nós já vamos encerrar o culto. Irmã Inês, vem aqui na frente. Irmão Walter, vem aqui na frente. Irmã Noélia, vem aqui na frente. Gente boa, tirando os defeitos, não sobra nada. Por isso que nós gostamos deles assim. Venham aqui, pode ir. Eu fico um pouco longe de vocês, sem problema. Já fui vacinado tantas vezes, já perdi a conta. Então, Inês fez aniversário, foi que dia? Dia 17, o pastor dedicou algumas palavras no áudio no dia 17 a essa querida irmã. Como disse, foi fundadora aqui da nossa Igreja Batista de Vila Pires. Esse querido casal aqui, o Walter e a Noélia, também conhecemos de longa data. O Walter eu batizei, você não, né? Você veio da primeira igreja para cá. Fiz o casamento deles, foi um lindo casamento. E nessa semana eles completaram que dia? Dia 15, 25 anos de casado. Todo casamento que o pastor Joel faz tem o carimbo da garantia, até que a morte separe. Até onde eu sei, todos que eu casei, ninguém separou. Até onde eu sei, não é? Estão casados. Então eu chamei vocês aqui, irmãos, os chamei, porque é motivo de alegria, de gratidão pela vida. A Noélia ajudou demais aqui. Era aquela tesoureira que, quando terminava o culto, ela me chamava e dizia: pastor, hoje entrou tanto, amanhã tem que pagar isso, pagar aquilo, vai sobrar tanto, não vai dar para pagar o senhor. Dá para o senhor esperar até outro domingo? Eu falei: dá, não é? Sempre me dando satisfação no final de cada culto, dando a informação. É tesoureira lá também, na Igreja Teles de Menezes, eles são membros lá, aqui próximo de nós. Hoje nos dá uma honra que trouxeram. Pega a flor ali, Vale. A Noélia trouxe essa flor. Eu falei: não estou fazendo aniversário, mas é porque ela disse que eu gosto de orquídea, e gosto muito mesmo, né? Obrigado, viu, Noélia? É um motivo de gratidão por tudo que o senhor tem feito por nós também até hoje, né? Até hoje. É pouco, mas... Eu tenho umas outras igrejas por aí, viu? O dia que vocês me mandarem embora, não tem problema, não. Eu tenho outros por aí. Tem, agora, com esses áudios aí, ó, eu tenho uns crentes até nos Estados Unidos. Aí. Muito bem, brincadeira à parte. Vamos cantar parabéns para eles? Bem alto. Parabéns para vocês nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para vocês nesta data querida. Jesus
ao seu lado, eternidade de vida. Amém. Irmã Inês, irmã Noélia, irmão Walter, nós Gostamos muito de você. Vocês têm que responder, nós também. Vamos orar por esses queridos irmãos. Esse moço de óculos aí com a máscara, eu estou quase reconhecendo. Eu sei que é você. Hã? Como é que é o seu nome? Ah, você veio com a irmã. Então eu estava reconhecendo pelo óculos, mas a máscara ainda dificulta um pouco. É André, né? Tá vendo? Guardei. Boa memória. Deus te abençoe, André. Obrigadão que você veio, viu? Então, já a partir do dia 6, vamos ter escola dominical às 9 horas, o culto vai ser às 6 horas, como é normal, os cultos de quarta-feira também às 19 horas, viu? Vamos voltar à normalidade. Temos que enfrentar aí o vírus, não adianta, né? Vamos ficar o tempo todo fechado em casa, não dá não. Vamos orar. Pai santo e bendito, apresentamos diante de Ti, no final deste culto, com muita alegria, a vida da Noélia e do irmão Walter. Agradecidos com muita alegria, Pai, porque nesta última semana completaram 25 anos de casamento. O Senhor tem abençoado-os até aqui. Eles têm produzido muitos frutos na causa do Senhor através do ministério da igreja a qual pertencem atualmente. Aqui, quando estiveram conosco, não foi diferente. Muito produziram, muito trabalharam, e nós não podemos esquecer, deixaram uma história na vida desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E continue abençoando, Senhor, fortalecendo os laços do amor entre eles, ó Pai, ajudando, orientando-os, ó Pai, em tudo quanto precisam, fazendo-os frutificar abundantemente. Louvado seja o Senhor. Também a nossa querida irmã Inês, uma das fundadoras desse trabalho aqui, a Igreja Batista de Vila Pires. Somos-te muito gratos. Lembramos do seu esposo, que já está na eternidade, o irmão Benedito, que muito trabalhou também aqui no início desta obra, Pai. Que o Senhor abençoe grandemente a vida da nossa irmã Inês, que enquanto ela viver, Senhor, viva para o teu serviço, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Pela saúde física dela nós oramos pelos seus filhos, oramos pelos seus netos, que a todos o Senhor assim abençoe. Amém. Podem voltar para o lugar. Obrigado, viu, pela presença. Quando quiser voltar, pode vir. Vamos orar, irmãos, assim encerrando o culto desta hora. Esperamos vê-los aqui no próximo domingo, ainda nesse horário. Você tem celular, dá uma olhadinha aqui os irmãos que faltaram. Mande uma mensagem perguntando por que não está com a gente. Se estiver doente, diga assim, vou orar por você. Se não está doente, diga, sentimos a sua falta. Próximo domingo, com alegria, queremos vê-lo. Ok? Eu tenho um livrinho aqui na minha mão. Ele é muito interessante. O pedido de socorro, eu só tenho esse. Se alguém mais precisar, eu trago depois. Há aqui uma instrução extraordinária para pessoas que são maltratadas em famílias, que sofrem abusos de toda sorte, crianças que apanham dos seus filhos, ou melhor, pais que batem nos seus filhos por qualquer coisa, ficam repreendendo, desfazendo. Então, quem está sofrendo esse tipo, não é, de coisas, a leitura desse livreto aqui vai ajudar sobremaneira. Você conhece alguém? Essas pessoas ficam com uma estima muito baixa, não é? Achando que não servem mais para nada. Infelizmente, acontece isso até em lares cristãos.
Você conhece alguém? Quem sabe alguém da sua família? Quem sabe você mesmo? Lá na porta eu te dou o livro. E se alguém mais precisar, diga para o pastor, eu trago para você na próxima semana. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Deus, o Filho Jesus Cristo, as consolações e as alegrias de Deus, o Espírito Santo, repouse sobre vós, irmãos, sobre a vossa casa, sobre a vossa família e sobre o trabalho das vossas mãos no decorrer desta semana e por toda a igreja do Senhor espalhada na face da terra, que a bênção da Trindade Divina sobre todos repouse. E digam todos, irmãos, amém.